Queridos irmãos e irmãs, uma coisa fantástica aconteceu no mundo quando Deus resolveu se tornar homem. Nós estamos acostumados com essa ideia de Jesus ser um de nós, ter se encarnado como um de nós, algo que nós celebramos lá no dia 25 de dezembro. Mas isso é uma coisa muito, muito impressionante e não tem paralelo algum com nenhuma outra religião, com nenhuma outra história de religião. Deus se fez um de nós? Como assim? Deus é o completamente outro, Ele é completamente separado de nós. Deus não pode ser homem. O homem tem que se submeter a Deus. E isso foi bastante impressionante, bastante confuso, também para o povo judeu. O povo judeu, quando ouviu dizer da parte de Jesus que Ele era Filho de Deus, Deus como Deus igual a tudo, a Deus, em tudo igual a Deus, isso foi por motivo de escândalo, e justamente foi isso que levou Jesus para a cruz. Mas vejam qual era a intenção de Deus aqui ao trazer o seu Filho para a terra e fazê-lo um de nós. Ele queria que o seu povo, o povo de Israel naquele primeiro momento, que depois iria se ampliar para um novo povo de Deus, a igreja, Ele queria que o seu povo tivesse certeza do seu amor, porque Ele veio para tocar este povo, Ele veio para olhar este povo, Ele veio para falar com este povo. Porque nós temos corpo, o amor entre os seres humanos, ele se manifesta através do corpo. Você pensar que ama uma pessoa e ali no seu coração você ter essa certeza que ama aquela pessoa, não significa imediatamente que aquela pessoa que você ama sabe que você a ama. São João Bosco dizia muito claramente: não basta amar os jovens, é preciso que eles saibam que são amados. Nós não somos anjos, nós não somos por espírito, nós temos corpo. E por causa disso, nosso Senhor Jesus Cristo veio com o seu corpo para, através dele, nos dar a certeza: Deus nos ama. E imaginem, gente, quando a gente pega as páginas do Evangelho para ler com um olhar mais atento, procurando enxergar de fato Deus agindo no homem, é comovente ver o modo como o Senhor olha para os seus discípulos, o modo como Ele os toca com aquela pureza, com aquele respeito pelo corpo do outro e pelo seu próprio corpo, o modo como Ele fala e prega com autoridade, com firmeza, não deixando dúvida alguma para as pessoas que estavam do lado dele, junto dele, não deixando dúvida nenhuma do seu amor. Mas aí Ele morre, ressuscita, e o seu corpo, que era sinal de união, agora vai para o céu. E agora? O que é que Ele vai fazer? Porque se antes Deus se manifestava para o povo, antes da vinda de Cristo, Deus se manifestava para o povo de um modo pouco físico e corporal, e o povo tinha medo de Deus, que Deus se manifestava na sarça pegando fogo, se manifestava no mar se abrindo, na montanha tremendo. Isso não é uma coisa que acalenta o nosso coração, né? Vamos ser bem sinceros. Isso causa terror, isso causa medo. Deus é poderoso, Deus é tremendo. Agora em Jesus, a gente olha para Deus e diz: Deus é amoroso, Deus é afetivo, Deus tem um olhar cálido sobre nós. E Ele não poderia fazer diferente depois de ter subido aos céus. Como é que agora, subindo aos céus, Ele nos deixa na mão, deixando o seu novo povo que foi formado a partir da sua intervenção direta na história? Como é que Ele vai deixar este povo sem a sua presença física, corporal, material? Bom, Ele não nos deixou na mão. O corpo de Cristo está aqui, de uma maneira muito real, mas distinta. Porque o primeiro corpo dele nasceu da Virgem Maria, morreu, ressuscitou e foi glorificado no céu. Onde está o corpo de Cristo agora? Sentado à direita do Pai, glorificado no céu. E nós temos acesso a este corpo pela graça que nós recebemos na oração e pela Eucaristia, pelo sacramento da Eucaristia. Ótimo, mas não é desse corpo que eu estou falando. O corpo a respeito do qual eu estou falando, que surgiu na terra, corpo de Cristo,
muito real, mas diferente do seu corpo físico, é um corpo que nós chamamos de místico. É o corpo místico de Cristo. E por que chamamos assim? Porque se o corpo de Jesus, o seu corpo físico, na sua humanidade, ele tinha como princípio de vida a sua alma, era a alma de Jesus que dava vida ao seu corpo. Neste corpo místico, o que é que dá a vida? O que é a alma desse corpo místico? É o Espírito Santo. E o que é o corpo? O corpo que é vivificado pelo Espírito Santo são todos aqueles que aceitam ser batizados, compartilham da mesma fé pública da igreja e não foram excomungados por ela. Eu acho que esse último ponto nós estamos livres, né? Eu acho que excomunhão não é uma coisa assim tão fácil de ser dada hoje em dia. Mas com relação aos outros, ser batizado eu acho que também nós estamos livres assim, né? Mas crer em tudo aquilo que professa a fé da igreja, isso é uma coisa para se pensar. E o que é que Jesus fez? Ao longo da sua vida na terra, enquanto ele estava presente com o seu corpo físico, não era necessário um outro corpo. O seu corpo físico estava ali, as pessoas tinham acesso a ele e iam até ele para terem contato com Deus. Onde está Deus? Deus está na Galileia. Vamos até a Galileia. Por que as pessoas sabiam disso? Porque Jesus, com seu corpo, estava lá. Ele não está mais lá, ele cruzou o lago da Galileia, o lago de Genezaré, foi parar lá em Cafarnaum. Não está mais lá naquela região da Galileia onde ele estava. Onde está Deus? Vamos atrás dele. E vai o povo atrás de Jesus, atrás de Deus, que agora tinha cruzado o lago. E para nós, onde está Deus? Jesus resolveu esse problema ao mesmo tempo em que ele evangelizava, através do seu corpo, ele dava graça e ensinava como é que deveria se viver para se encontrar a felicidade genuína, verdadeira, que ele do céu tinha vindo nos dar. Ele foi preparando o seu novo corpo. É como se Jesus, ao longo dos 3 anos que teve de vida pública, estivesse fazendo aquilo que o Pai, junto com o Filho e o Espírito, fizeram lá no passado, quando criaram o mundo. Foram criando aos poucos, até aparecer a coroa da criação, o ser humano. Também este corpo foi sendo criado aos poucos. Ele chamou os apóstolos, os primeiros membros do seu corpo. Ele conviveu com eles, ensinou muitas coisas para eles, deu poder a eles de fazer várias coisas em seu nome. Por exemplo, perdoar os pecados, é o que nós vemos no evangelho de hoje, né? A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados, e a quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Fundamento bíblico do sacramento da confissão. E por aí vai. Até que, quando ele morreu, ressuscitou, foi para o céu e pediu para que os apóstolos, as mulheres e Nossa Senhora ficassem unidos em oração, esperando o Espírito Santo. Foi a preparação última, mais imediata, para que este corpo tivesse vida. E quando esta vida surgiu, ela foi exuberante. O que é que acontece no dia de Pentecostes, quando a alma da igreja, a alma deste corpo, vem até a igreja para dar vida a ela? Eles começam a falar línguas distintas. Eles são todos tomados por um êxtase místico de amor, e as pessoas ficam impressionadas olhando para eles, que não estão entendendo nada, e dizem: minha Nossa Senhora. Eles não falaram isso, né? Mas minha Nossa Senhora, estão como bêbado. Que é isso? Nem parece gente. Tamanho era o grau de transformação pelo qual eles estavam passando. E a partir daquele momento, aí nós temos 2000 anos de história para chegar até aqui onde nós estamos hoje. O corpo de Cristo místico, atuando ativamente no mundo. Onde saber, portanto, onde Cristo está? Como saber, portanto, onde Cristo está? Onde está a igreja? Onde está o seu corpo místico, aí está Cristo. Da mesma forma que ele não queria que ninguém tivesse dúvida a respeito da sua presença enquanto andava sobre a terra, agora ele também não quer ter que ninguém tenha dúvida da sua presença depois de ter edificado a igreja. Igreja católica, apostólica, romana, que seja bem claro. E quais são as características desse corpo místico que é a igreja? Em primeiro lugar, para se fazer parte desse corpo, é preciso nascer de novo. É o batismo. Quando nós somos batizados, nós recebemos uma vida nova.
Nicodemos, quando ouviu falar de Jesus, que teria que nascer de novo, ele ficou tão escandalizado, porque não entendeu o que estava acontecendo, e disse assim: mas Senhor, como isso é possível? Eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Não dá para entrar lá de novo. E Jesus disse a ele: meu querido, não é assim. É preciso nascer de novo da água e do Espírito. É o batismo. Então está todo mundo batizado, todo mundo faz parte como membro do corpo de Cristo. Primeira condição, check. Vamos ver as outras, certo? Segunda característica do corpo de Cristo: para se permanecer unido a Ele, não basta fazer ações exteriores. Não é a igreja templo, parede, que indica que Cristo está presente na terra. Nós somos o templo de Cristo, e somos nós que, tendo o Cristo na força do Espírito e na presença do Pai agindo em nós revelamos o Cristo na terra. É claro que a partir disso, já que nós somos igreja, nós somos esse corpo e precisamos ter esta vida nova que o Espírito Santo vem nos dar, nós precisamos de um lugar para nos reunirmos e, neste lugar de reunião, podermos juntos, como corpo, membros de um só corpo, louvar a Deus, glorificar o seu santo nome, pedir perdão pelos nossos pecados, pedir graças para a nossa vida, para que nós possamos dar conta de viver a nossa vida. Então, por isso, a gente tem um espaço, mas esse espaço ele não é essencial para que o corpo exista. Vamos supor que aconteça uma guerra mundial aí, o pessoal desenvolva uma tecnologia nova, através de uma inteligência artificial, que crie bombas capazes de rastrear apenas igrejas. Estou dando ideia para ninguém, né? Mas assim, vai que acontece e todas as igrejas são destruídas. E agora, José? Cadê a igreja? Enquanto tiver uma pessoa batizada, que crê na fé, que prega a igreja e vive em estado de graça, a igreja está viva. E é por isso que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. A gente pode perder Basílica do Vaticano, de São Pedro, a gente pode perder Museu Vaticano, a gente pode perder Catedral da Sé de São Paulo, a gente pode perder tudo. Seria ruim, né? Uma grande produção artística, histórica da nossa fé, mas não é isso que nos faz igreja. O que nos faz igreja é a nossa permanência em Cristo. E essa é a segunda característica daqueles que são membros deste corpo. Não é pelas obras externas, mas é pela permanência interna. Ele mesmo disse: eu sou a videira, vós sois os ramos. Permaneçam em mim, porque o ramo que não está unido à videira secará, será jogado fora e será queimado. Uma alusão bem clara ao fogo do inferno. Nós poderíamos adaptar essa passagem de Jesus dizendo o seguinte: ele poderia muito bem dizer: eu sou a cabeça e vós sois os membros, permaneçam em mim, permanecei em mim. Porque imagina, gente, se a mão tivesse vida própria e escolhesse para um lado, o pé tivesse vida própria e escolhesse para outro lado, o nariz tivesse vida própria, o pâncreas tivesse vida própria, o intestino tivesse vida própria e não se submetesse à cabeça, esse corpo seria um desastre total. No nosso corpo físico isso não acontece, mas no corpo de Cristo, místico, acontece, porque os membros no corpo de Cristo têm liberdade, os nossos membros não têm liberdade, eles obedecem à cabeça. Nós no corpo místico temos liberdade, temos que nos esforçar para obedecer à cabeça. Então a forma de permanecer neste corpo é através da entrega interior e do estado de graça, confessar-se, se arrepender dos pecados, para entrar neste corpo místico e fazer parte dele, ser membro dele. Terceira característica desse corpo, terceira e quarta, vou comentar as duas. Esse corpo começa pequeno e ele cresce de dentro para fora, como um embrião. Jesus mesmo disse: o reino dos céus é como um grão de mostarda, o reino dos céus é como um punhado de fermento, o reino dos céus é como uma pérola escondida numa concha no fundo do mar, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Não são coisas visíveis, portentosas, grandes, maravilhosas. Isso vem depois, porque a semente é dada para germinar,
crescer e dar frutos. O Senhor quer que nós possamos dar frutos. Nenhum talento passará desapercebido diante de Deus. Nós recebemos talentos para frutificar. Estou com medo do que Deus vai fazer, vou enterrar meu talento, e quando Ele chegar eu dou meu talento de volta. Nós já vimos isso acontecer numa parábola do Evangelho. E quando o Senhor volta, o que é que Ele diz para esse servo? Servo mau e preguiçoso. Nós precisamos fazer multiplicar os nossos talentos, mas isso começa de pouquinho. Não se vive uma vida eclesial, verdadeiramente falando, com uma multidão de atividades. Isso é ativismo, isso não é fé. As nossas atividades missionárias, elas têm que partir da fé, partir da união com Cristo, partir da nossa permanência com Ele. Por isso, antes de começar a evangelizar o mundo, é preciso permanecer de joelhos diante do sacrário. É aqui que começa, pequeno, humilde, discreto. E além disso, sendo este corpo um embriãozinho que cresce de dentro para fora, não é pela adição exterior de coisas que a igreja vai crescer, não, é a partir de nós mesmos, da nossa fidelidade, da nossa entrega, do nosso compromisso. Às vezes a gente fica meio com raiva, meio desgostoso, desanimado, quando vê que os nossos colegas de trabalho não se convertem, que na nossa família tem tanta gente, ateu, agnóstico, maçom e sei lá mais o que, não se converte, que os nossos amigos, com quem nós passamos longos anos, vivendo aquela alegria genuína da juventude, seguiram um caminho completamente distinto e não querem saber de fé, não querem saber de Deus, não se convertem. O que é que a gente vai fazer? É de dentro para fora. Não é indo lá e batendo na cabeça dele, converte. Jesus não fez isso. Jesus apresentou o Evangelho, chamou a conversão. Não quer? Ótimo, eu vou para a próxima vila, eu vou para o próximo povoado, eu vou para quem quer me ouvir. E os apóstolos, enquanto isso, eram sendo formados. Essas são, portanto, a terceira e a quarta característica desse corpo. Começa pequeno e de forma embrionária vai crescendo de dentro para fora. Quinta característica, para que não haja dúvida alguma, este corpo é um só corpo, simbolizado pelo vigário de Cristo na terra, o Papa. Ai, padre, mas está tão difícil, eu não sei se eu concordo com o Papa, não sei se ele está fazendo as coisas certas. Pois é, eu quero dizer o seguinte: nós tivemos na história da igreja episódios bastante curiosos relacionados ao episcopado petrino. Por exemplo, Alexandre VI, uma figura bastante famosa na história da igreja, num momentinho de fraqueza, assim, um lapso, ele teve 8 filhos, um momentinho de fraqueza, né? Continuou sendo Papa, teve que responder diante de Deus, com certeza, e não foi o único que teve filhos, continuou sendo Papa. Por que é que nós temos Papa? Porque o Papa, ele simboliza o pastor único que rege a igreja, que é Cristo, não ele é o vigário de Cristo, e por isso também ele, como nós, precisa se esforçar o máximo possível para corresponder aos desígnios da cabeça, que é Cristo. Ele é só símbolo da cabeça, e graças a Deus que nós o possuímos. Agora, se a pessoa não concorda com a fé da igreja de 2000 anos, se a pessoa quer interpretar a Bíblia de modo distinto porque só agora o Espírito Santo baixou e com certeza revelou o que é que está escrito aqui, o que ela vai fazer? Corta a cabeça, se coloca no lugar da cabeça, você mesmo que está interpretando diferente, e cria a sua nova comunidade, o seu novo povo, que vai obedecer não ao Espírito, mas a você que está interpretando a palavra de Deus, segundo a sua cabeça, que julga receber o Espírito Santo. Meus queridos, se fosse para interpretar a Sagrada Escritura de qualquer forma, Deus não tinha criado uma igreja. Ele criou uma igreja justamente para manter a unidade e para que as pessoas não tivessem dúvida. Deus está aqui, na unidade dos sacramentos, na unidade da fé pública da igreja, na unidade dos mandamentos de toda a sua moral e na unidade dos seus pastores, simbolizado pelo Papa. Atualmente, o Papa Francisco. Vejam então que terríveis consequências a Revolução Protestante trouxe para o cristianismo. Terríveis mesmo. E aqui eu não estou julgando as pessoas
em si, estou julgando mesmo a doutrina, que se afastou da cabeça, cortou a cabeça, porque num dado momento o senhorzinho Lutero decidiu que os 1500 anos de igreja que tinham passado até ali não tinham servido de nada, mas ele, o iluminado, sabia interpretar a escritura, então agora as pessoas tinham que obedecer a ele. Que bonito, né? Que bonito. A igreja é una, somos muitos membros, milhares, bilhões de membros, mas ela é una. Como o corpo possui milhares de células, bilhões de células talvez, não sei, mas milhares de células, com certeza, também a igreja possui milhares, bilhões de membros. E da mesma forma que acontece no nosso corpo, acontece no corpo místico de Cristo. Se as células começarem a se revoltar e criar independência, nós estamos ferrados. Imaginem só o seu fígado se sentindo um pouco deixado de lado. Você não dá muita atenção para ele, está meio assim, sem representatividade na assembleia do corpo, de todos os órgãos, porque só se valoriza o coração, né? Nossa, o coração, ai tá bom, você que bombeia o sangue para todo o corpo, né? Nossa, maravilhoso, mas eu sou fígado. Tirem o fígado do corpo para ver, deixem o fígado se inflamar para ver. Eu vou só de propósito, só para ver o que acontece, deixar criar uma leve cirrose aqui, para ver se o corpo me vê. Imagine que caos seria. Se os órgãos se revoltassem contra o corpo, imagine que caos seria. Os órgãos precisam se submeter à cabeça para que todo o corpo funcione. E nisso manifesta-se a unidade na diferença de cultura, na diferença de pensamento, mas que mantém unida na igreja todas as pessoas, unidas todas as pessoas numa mesma fé, numa mesma moral e na unidade simbolizada pelo Papa. Depois, este corpo só se manifestou em Pentecostes porque a alma deste corpo é o Espírito Santo. E antes de Pentecostes, os apóstolos, a igreja que estava para nascer, tinha Jesus físico ali, presente com eles. Agora nós temos a igreja. E por fim, meus irmãos, a última característica é algo que nós temos que levar bastante a sério. Se nós somos membros desse corpo, e esse corpo é o corpo de Cristo, real, místico, mas real, isso significa que se o corpo físico de Jesus nasceu, se desenvolveu, amadureceu, morreu, foi crucificado, escorraçado, cuspido, maltratado e depois ressuscitou, nós não podemos querer que a nossa história seja diferente. Nós também nascemos como igreja, crescemos como igreja, amadurecemos como igreja, mas não tenham dúvidas, a igreja será escorraçada, maltratada, cuspida, deixada de lado, como a escória principal da humanidade, a causadora de todos os problemas. E a solução que o mundo encontrará para se livrar da igreja será a mesma solução que o mundo pensou que seria o caso de se livrar de Jesus, quando foi o caso de se livrar de Jesus. Vamos matar. Se a gente não consegue calar, mata. Mas essa morte, ela é aparente. Aparentemente a igreja morre, para depois ressurgir gloriosa. Se nós somos membros deste corpo, nós temos que ter uma fé muito robusta nisso tudo, para que quando a igreja começar a ser atacada, começar não, já está sendo atacada e há muito tempo, porque o mundo odeia a igreja. O mundo fica com esse discursinho de amor, mas o mundo odeia a igreja. É amor para os eleitos, para a igreja todo ódio, porque a igreja impede o mundo de ser feliz, entre aspas. Então, quando nós sofrermos, como membros deste corpo, aquilo que o corpo de Cristo também sofre e sofreu, cusparadas, rejeições, maltratos, humilhações e, por que não, a morte por causa de Cristo, não achemos que Deus nos abandonou, muito pelo contrário, estamos seguindo o caminho da igreja, estamos seguindo o caminho de Cristo. E agora, uma conclusão bem prática para tudo isso que nós conversamos aqui é o seguinte: se a pessoa está em pecado mortal, ela não deixa de ser membro do corpo de Cristo. Os critérios para participar desse corpo, ser membro deste corpo, são 3: ser batizado, professar publicamente toda a fé da igreja,
Não dá para chegar na igreja como se fosse um restaurante self-service, né? Isso eu quero crer, nisso eu não quero crer. Nisso eu quero crer, nisso eu não quero crer. Não. Ou é tudo, ou é nada. Ser batizado, professar a fé pública da igreja e não ter sido excomungado, como eu disse no início. No entanto, para a pessoa que está em pecado mortal, embora ela esteja unida a este corpo, o que acontece no corpo místico de Cristo quando a pessoa, um dos seus membros, está em pecado mortal? O que acontece com o nosso corpo físico quando um dos seus membros resolve se destruir? Nós chamamos isso de câncer. É câncer. Está no corpo, mas é câncer. E o que é que a gente faz com câncer? Fica alisando: ah, meu benzinho, você é o mais novo membro do meu corpo, fica aqui porque eu não quero fazer mal a ninguém, eu não quero maltratar ninguém, eu sou da geração paz e amor, então fica aqui, porque nós somos todos um, somos todos uma única família, o que importa é ter paz no nosso corpo. Deixa lá, vai te matar. O que é que a gente faz com câncer? Ou a gente retira por uma cirurgia, ou a gente se submete a uma terapia duríssima, que vai afetar o corpo inteiro, para tentar inibir o seu crescimento, ou até mesmo acabar com ele. As pessoas que estão em estado de pecado mortal, isso, a Sagrada Escritura não nos deixa dúvida, a respeito disso, a Sagrada Escritura não nos deixa dúvida, os santos místicos da igreja, o magistério da igreja não nos deixam dúvida, as pessoas que estão em pecado mortal funcionam no corpo de Cristo, no corpo místico de Cristo, como um câncer. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos remover a pessoa? Não. Nós vamos remover o câncer pela confissão. Evangelho de hoje: a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. É muito mais fácil, portanto, se livrar do câncer espiritual do que do físico. Imagina, para você se livrar de um câncer físico, quantos exames, quantas consultas, marcar a cirurgia, fica lá no pré-operatório conversando com todo mundo que vai passar na faca, e só falando de cirurgia, né? Só falando de coisas horrorosas. Vai lá: ah, qual que é a sua cirurgia? Ah, menina, eu estou com um problema no ovário. Ah, qual que é a sua cirurgia? Ah, o meu é um problema no coração. Ah, e o seu? Nossa, o meu é muito pior, é no pulmão. É muito mais fácil se livrar do câncer espiritual. É a confissão. Mas pode ser que você não esteja em pecado mortal, está em estado de graça. Só que o pecado venial também afeta este corpo. Porque afinal de contas, embora você não tenha câncer, talvez você tenha uma artrite no ombro que incomoda o corpo inteiro. Talvez você tenha um calo no joelho que dificulte você de se ajoelhar e adorar o bom Deus. Talvez você tenha desenvolvido uma gastrite que te dá aquela azia, está desenvolvendo refluxo em você. Não está matando, né? Mas assim, está incomodando. Isso é pecado venial. E a artrite pode se desenvolver em artrose. A gastrite pode se desenvolver em úlcera. E aí o negócio começa a ficar sério mesmo. Quem é que você quer ser no corpo de Cristo? O coração? Não, isso aí é Nossa Senhora, né? Está ocupado. Quem é que você quer ser? Eu espero que não queira ser qualquer inflamação, qualquer doença, qualquer câncer. Todos os membros são importantes, absolutamente. E todos são regidos pela cabeça. Portanto, meus irmãos, façamos esse esforço de sermos o mais funcionais possível dentro deste corpo místico. Quando nós escolhemos o pecado, mesmo um pecado que ninguém vê, aquela coisa de: ah, é só uma mentirinha, padre, não prejudiquei ninguém, é só uma mentirinha. Pois é, mas já que você é membro deste corpo, se você se prejudica com essa mentirinha, você prejudica o corpo inteiro. Então aquilo que você faz no escondimento da sua casa, sem que ninguém veja, sem que ninguém perceba, prejudica o corpo de Cristo. E da mesma forma, aquilo que você faz de bom, a sua oração, as suas lágrimas de arrependimento, o seu desejo de ser melhor, o seu esforço para corresponder à graça de Deus, isso faz o corpo inteiro ficar funcional. E esse deve ser o nosso objetivo: não atrapalhar o trabalho do corpo, sermos o mais funcionais possível, e não atrapalhar esta ação do Espírito na terra, através da igreja. E nós faremos isso na medida em que mantermos em dia a nossa confissão,
e a nossa oração. Não tem outro meio, meus irmãos. Assim o corpo cresce, e cresce com vigor, estruturado para a salvação das almas, da nossa e das outras pessoas que nós queremos alcançar. Sejamos, portanto, igreja, e deixemos que o Espírito Santo, que hoje dá vida à igreja, que ele dê vida também a nós, membros que querem se submeter à cabeça e serem funcionais para a obra da salvação que Deus continua querendo realizar neste mundo, através do seu corpo, que é a igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.